Meus prezados, vocês estão vendo a nossa dificuldade. Essa dificuldade em tudo em nosso movimento dentro desta guerra. Mas isso só nos fortalece e só nos deixa maior. Eu agradeço todos os dias a Deus por ser merecedor, ou talvez não merecedor, mas pela graça dele, unicamente a graça e a bondade dele, eu acabei selecionado para esta tarefa. Eu tenho certeza, como me disse o major, lá de Porto Alegre, quando eu estava me sentindo um pouco cansado, ele disse: menino, se existe na face da terra uma criatura que todos os dias tem de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu, é você. Porque você está tendo uma oportunidade que é um privilégio na humanidade, de um desenvolvimento espiritual que todos gostariam de ter. Você vai fazer esse desenvolvimento espiritual, porque você vai ter de nascer de si mesmo dentro do ideal que te move. E aí então, como eu já contei aqui, um dia também buscando socorro, porque o profissional, quando ele é profissional mesmo, ele tem consciência dos seus limites e ele sabe que não é professor de Deus. E eu sozinho, querendo agradar e depois com a responsabilidade das minhas costas de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Uma responsabilidade tremenda, porque fui eu. Talvez não tenha sido eu o redator da coisa, o escriba, mas eu estava junto. E eu estava ali colocado pelas Forças Armadas. Eu estava cumprindo missão militar. E agora, então, naquela missão militar, eu acabei sendo o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E o soldado está instituído na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira como ministro de Deus. Imagina, eu, um pobre diabo, com os meus apelidos escolares, vários, mas nenhum tem esse destaque dentro da doutrina que produziu uma enorme civilização. O povo brasileiro é a quinta maior nação do mundo, isso quer dizer a quinta civilização mais respeitável da Terra. Eu tenho meus doutorados lá, mas nenhum está abrangido por essa definição. São soldados ministros de Deus, que não carregam a espada para enfeite, mas sim para vingar os maus, em segurança dos bons. Isto quer dizer para mim, jurista, no pináculo do desenvolvimento intelectual humano nessa ciência, eu interpreto como o soldado sendo a justiça de Deus na terra. A justiça sumária e imediata que não precisa de processo. A espada é Deus empunhada pelo soldado. E eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Imagine a minha responsabilidade. Pensando em tudo isto, começou a me dar medo. Medo de fazer alguma coisa errada. Medo de expor as Forças Armadas em um terreno que extrapolasse da capacidade de ação de campo delas, que eu conheço muito bem, eu sei as nossas limitações. E então, a pessoa que eu
coloquei a respeito. É uma pastora e ela diz que é profetisa, que Jesus recomenda as coisas para ela. A pastora Maria do Rocio chegou no meu escritório e eu coloquei a minha preocupação para ela. E ela me disse, vai lá no Vale do Amanhecer, eu recebi uma recomendação para você ir lá. E eu fui, e lá então, alguém que eu não sei, eu não entendo de espiritualidade, se identificou como Gabriel. E disse para mim, mas isso com uma seriedade e uma energia que só eu que assisti é que sei. Tudo o que você precisa saber está na tua cabeça. E tudo o que você tem de fazer está no teu coração. E disse só isso e sumiu. Então eu entendi o recado. E desde então, eu esperava por Deus. E essa assistência não tem me faltado. Então, em cima dessa responsabilidade, também a responsabilidade de ter sido o escriba da Constituição. E essa Constituição aqui não é um livrinho qualquer. Isso aqui nós recebemos de Deus. Está escrito aqui no preâmbulo dela, não fui eu que escrevi isso aqui, foi a Assembleia Nacional Constituinte, onde não tinha preto nem branco, não tinha comunista nem democrata, não tinha diferença nenhuma ali na Assembleia Nacional Constituinte. Eram brasileiros e brasileiras. Do jeito que nós estabelecemos aqui no artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Neste artigo 3º, com o parágrafo 3º do inciso 1º, que diz o seguinte: como princípio fundamental da civilização brasileira, a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, na civilização brasileira, a vida não tem importância nenhuma. O que importa na civilização brasileira é o espírito, que a dignidade humana nada mais é do que a personalidade. A personalidade é o espírito. Então, a Constituição nossa aqui, resumidinha, aqui está os 10 mandamentos. Mas nós não pegamos os 10 mandamentos para fazer ela. Eu estive presente aqui, eu decorei o livrinho aqui de tanto o doutor Ulisses querer que eu fizesse parecer para ele, porque eu só confiava em mim. Me dá uma saudade demais do doutor Ulisses. E eu sei que ele está presente. Então aqui, o Lula, a Benedita, o Agnaldo Timóteo, Beth Mendes, e os grandes luminários da cultura brasileira também. Aqui, todos afirmando: recebemos de Deus. Quem
é suficientemente legítimo por qualquer título, por qualquer princípio, para desrespeitar o livrinho? Mas isso está sobre os meus ombros. Eu sou autor do livrinho. Comandante Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas e Presidente Constituinte da República. Eu sou a própria Constituição. E a Constituição é o povo brasileiro. Avalie o tamanho da responsabilidade sobre os ombros só de um homem. Então eu tenho, às vezes, as minhas fraquezas, como todo ser humano. Moisés ficou 40 anos brigando com Deus. Brigou tanto que Deus disse para ele: você conduziu o povo até aqui, agora para lá você não vai passar, agora você vem comigo. E é mais ou menos isso que acontece comigo. E que eu acredito aconteça com todo ser humano. Com os ministros do Supremo Tribunal Federal também. Com esse deputado que está preso. Porque nessa nossa brigarada, todos nós queremos a mesma coisa. Uma pátria alicerçada sobre sólidos fundamentos da liberdade. Para os nossos descendentes se desenvolverem dentro dela como seus ideais e a sua soberania de consciência los determinar. Mas como chefe da nação, magistrado supremo, eu tenho de botar o bedelho em algumas brigas. E essa briga do Supremo com a Câmara dos Deputados me diz respeito como magistrado supremo. E como eu comecei a dizer nas prosas anteriores, a função do Supremo, a serventia única dele é de guardar o livrinho. Guardar o livrinho quer dizer ninguém na frente do Supremo Tribunal Federal pode desrespeitar. Este livrinho nós recebemos de Deus. Então tem que ser respeitado como respeitamos o próprio Deus. Me parece que é isso que o Supremo Tribunal Federal está querendo neste momento. A liberdade de expressão é plena aqui dentro. Faz parte da soberania de consciência, onde diz aqui que o Estado não pode se intrometer. Só que essa liberdade de pensamento tem fórmula para ser exercida. O cidadão comum chegar na frente do Supremo Tribunal Federal e disser ali: aqui dentro só tem bandido, aqui dentro só tem inimigo do povo, aqui dentro só tem imprestáveis. Não é levado em consideração, porque já diziam os gregos há 15 mil anos atrás:
O que é permitido a Júpiter não é permitido ao boi. Então, a pessoa comum pode gritar ali na frente. A pessoa comum pode chegar ali na frente do Supremo e até fazer cocô e fazer xixi lá dentro. Como um cachorro passando ali pode fazer a mesma coisa. Não é permitido, entretanto, um legislador federal repetir a pessoa comum. Para o legislador, a Constituição estabelece as vias e os instrumentos de operacionalidade da Constituição. Senão, ele não usando essas vias e esses instrumentos de operacionalidade da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, como guardador dela, tem de dizer: Vossa Excelência desrespeitou nosso Deus. E ele pode sim determinar prisão. Está aqui. Fui eu que ajudei a escrever. Me compete então explicar. Diz aqui, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Então, aqui no processar, semântica e hermenêutica jurídica, para aqueles que esqueceram, professor. Aqui no processar, o Supremo Tribunal Federal pode, ex officio, determinar a prisão de qualquer pessoa que, pela investidura, não pode afrontar o nosso Deus. E ele pode determinar a prisão, processar e pode julgar também. Aqui é foro de soberania, é processo histórico, onde o Supremo Tribunal Federal age como corte constituinte, não é como corte judiciária. E depois, então, daí vem aqui. Quer dizer, a função principal dele é guardar a Constituição. Mas daí, então, na guarda da Constituição, tem a competência judiciária, onde os 11 ministros, então, defendem a execução da Constituição dentro da ordem jurídica. Nenhum juiz pode ofender ela. O Supremo está para guardar ela. Então, havendo ofensa à letra da Constituição, o advogado tem de fazer chegar essa ofensa até o Supremo Tribunal Federal. Essa é a competência do Supremo como competência de judicatura. Os 11 ministros aí são magistrados, são juízes máximos. Eles não aplicam a Constituição, eles simplesmente dizem: a instância inferior ofendeu a Constituição. Na esfera do foro de soberania, aí não é o Supremo Tribunal Federal, é a Corte Constituinte. É como se o povo de repente se erigisse e dizendo: o limite de tudo somos nós, como está aqui no artigo 1º. Todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido. E o povo também pode diretamente exercê-lo. Então, no caso aqui do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, de repente, aqui no artigo 101, 102, ele é o povo. E aí o povo diz: aqui não, que não passa. É a esfera
do processo histórico. Competência, aí não é competência, é investidura originária, constituinte. É o poder constituinte que a Constituição brasileira preserva aqui. Inclusive, quando ela foi promulgada, começou o mundo a criticar e dizer que nós tínhamos inovado o direito constitucional e que a nossa Constituição era um espantalho, era uma heresia. Coube aos nossos constitucionalistas, inclusive o professor Manuel Oliveira Pinto e outros aí, esclarecer os docentes lá fora. Então, a partir desse esclarecimento, a nossa Constituição passou a ser usada como livro didático nos cursos de constitucionalismo nas melhores universidades do mundo. Então, vão fazer curso de constitucionalismo lá para vir com o apelido escolar, e lá eles estudam a nossa Constituição, livro didático. Porque tem estes mecanismos aqui que nem a Constituição americana, que era considerada a mais abrangente, ficou para trás da nossa. Só que, para o Supremo Tribunal Federal ter esta investidura originária de poder constituinte, a Constituição também emoldurou os ministros. No artigo 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos. Por que mais de 35 anos? Porque a psicanálise diz que, no máximo aos 35 anos, o sistema intrasensorial e os mecanismos de consciência intelectual da pessoa estão completos, estão formados. Aí ele só comete erros conscientes, não inconscientes. Ele não pode dizer perante o juiz aí, ó, excelência, eu errei, eu não estava entendendo direito, eu não pensei direito e errei. Não, isso ainda já não cabe mais depois dos 35 anos. A pessoa não tem mais o direito de errar inocentemente. E aí, então, a partir dos 35 anos, aí os ministros precisam, então, se qualificar de notável saber jurídico e reputação ilibada. Nenhuma das duas coisas o nosso Supremo Tribunal Federal tem agora. É tanto que eu, como vocês verem, há pouco me emociono quando penso nisso, porque jamais na minha vida eu imaginei que um dia caberia a mim decretar a prisão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Está aqui. E se não tivesse base constitucional, se eu tivesse ofendido o livrinho, o Supremo não tinha recebido, porque na esfera das relações interpoderes, eu não preciso chegar lá e pegar a assinatura dos ministros, não. É de instituição para instituição. Então é a instituição que assina, não é o corpo funcional dela. Então está aqui todas as instituições assinando e dizendo está correto. Os 11 ministros são isso que está dito aí e têm de ser presos. Está aqui, Ministério Público Federal, bem grandão. E está aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. E está aqui a Presidência da República. E está aqui o Supremo Tribunal Federal. E a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Inclusive a Polícia Federal. Não se deixou nada sem dizer. Examinem para ver se eu não estou extrapolando.
Isto foi no dia 18 de novembro de 2019. Então não tem mais nem o que se arguir aí de um lapso. E depois não pode ter havido um lapso de todos os poderes constitucionais, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil e a Polícia Federal. Então isso aqui é sacramentado. Tanto que aqui já é o documento que vai fazer parte do procedimento que está embasando os atos finais para o povo recuperar plenamente a instituição da presidência da República. Então está aqui documento número 5. É a prova material do estado de tragédia da civilização brasileira que embasou o procedimento interventorial perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então aqui, esse documento número 5. Tem mais. O procedimento tudo agora está sendo embasado. Por quê? Porque todos os países que compõem com as nossas Forças Armadas o socorro humanitário terão ciência disto e poderão se pronunciar a respeito. Está aqui, indo para lá. Por que os ministros não foram presos? Porque se fosse para criar confusão aqui, quando eu sofri a traição do pleito eleitoral terrorista de 2018, eu teria arrasado com tudo. Vocês devem lembrar que o presidente Putin veio pessoalmente entregar 2 TP-16 na Venezuela. 4 Sukhoi. E tinha mais coisas. E mais um cargueiro soviético que, para gozação, desceu e abasteceu no aeroporto de Brasília. Isso foi para dizer: eu posso fazer uma loucura. Mas se eu pudesse fazer uma loucura, evidentemente que Deus não teria me escolhido para a tarefa, porque Deus não faz loucura. E se Jesus está de volta, é para consertar os destinos travessos da humanidade, não para promover guerra. E eu provo isso porque Dilma tinha alugado 34 mil terroristas de 13 países produtores deles na África, pagando os aluguéis adiantados, porque é assim que eles negociam. Eu tinha pretexto para fazer. E 370 generais que assinaram o manifesto, onde eu comecei a embasar a reação de cidadania da nação, não acreditavam em sucesso pela via forense. Eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro pelo caminho que a Constituição tinha estabelecido, o caminho do bom senso, do direito, da lei, o caminho forense. Chegamos a bom termo. Não importa se a minha alma seja uma chaga só. O que importa é que eu, perante as minhas Forças Armadas, cumpri a palavra empenhada. Vencemos a guerra civil sem ter movimentado nenhum esforço contra ela. Sumiram os 34 terroristas daqui. 32 eu sei como sumiram. 32 mil. 2 mil não sei. Devem lembrar
na região de Cascavel, Guaraniaçu, em Guarapuava, durante 2 noites. A população lá ficou preocupada com voos pelo espaço. Havia um estado, uma pátria grande proclamada lá, onde terroristas se concentravam. É claro, então, que houveram atos violentos, porque isso todo mundo que faz uma escola de polícia aprende, que o bandido só entende a linguagem da violência. Então, às vezes, a gente tende, quando é o bandido, tende a usar a linguagem da violência, porque ela não entende outra. Então, houveram alguns momentos de violência, mas acabamos com a guerra civil no Brasil. E acabamos, então, com a Terceira Guerra Mundial, que o destino certo dela, como dizia o general Paulo Chagas, na Guerra Civil no Brasil sabemos quando começa e como começa. Não podemos prever de que forma vai terminar e como o Brasil acabe. Não sabemos, porque se houvesse uma guerra termonuclear, a humanidade desapareceria da face da Terra. Nós acabamos com isso. Conseguimos provar para nós mesmos que a inteligência supera o poder militar. E, então, agora é meu dever, quando acontecem essas discussões, como magistrado supremo, eu entrar e oferecer o meu esclarecimento. Está aqui o decreto de prisão, mas eu não prendi ninguém. E, inclusive, respeitei o Supremo Tribunal Federal na produção da prova material do estado de massacre da nação brasileira que configura crime contra a humanidade. Porque na Alemanha foram 6 milhões de pessoas eliminadas. No Brasil já passa de 12 milhões. Se naquela ocasião isso era crime contra a humanidade, 12 milhões de pessoas assassinadas aqui também é crime. Morrendo 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas morrendo por dia no arraial do banditismo comum de campo, onde 74% da população brasileira de 9 anos para cima é viciada em droga, que tem o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, custeado com dinheiro público, guarnecido pelo Exército e traficado com os aviões da Presidência da República, tripulados com soldados da Aeronáutica. Se chegamos a este grau de apodrecimento, minhas queridas, meus prezados, estamos naquele mesmo momento de Jesus, há 2000 anos atrás. Não aponte remela no olho do teu próximo, porque pus escorre do teu próprio olho. Nós não temos como arguir inocência, se nós somos o produto uniformemente podre de uma civilização que não foi produzida por seres vindos do espaço, mas produzida por nós. Essa gente que está no poder, é verdade, estão infestados de demônios encarnados. O demônio encarnado é aquele que não aceita absolutamente nada a não ser a maldade, a destruição, o roubo. Jair Messias Bolsonaro
Michel Temer, Dilma Vânia Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, são esses expoentes. Isso. O demônio é tão astuto e é tão persuasivo que fez durante 17 anos uma nação de 217 milhões de pessoas, com o segundo maior QI da humanidade, se anular completamente. Começando a se anular no grau de escolaridade. As nossas escolas hoje, aliás, começaram em 2003, o comunismo gramscista. O comunismo gramscista sustenta, e está sendo provado no Brasil que ele não estava enganado, que você pode escravizar um povo, trocando o cérebro por uma estampa de escolaridade. E é o que eles fizeram. Uma geração de brasileiros de 30 anos para menos estão sem cérebro, com títulos de doutores. Bacharéis em direito, doutores. Não sabem nem ler a Constituição da República. Ficam copiando petições. Tem até escritórios de advocacia que comercializam modelos de petição para os outros, pagando uma certa mensalidade. E ali eles trocam os nomes das pessoas e adaptam jurisprudência e doutrina. Jurisprudência e doutrina quer dizer geração sem cérebro, geração sem inteligência, geração sem capacidade de inteligência de intelecto. Aí fica querendo conduzir o futuro pelo que os intelectuais do passado disseram que era certo. Isso é o que se chama, então, no sistema de ensino do mundo, a hermenêutica, a dialética. Precisa, então, é o dogma que as igrejas estabelecem. Como ninguém sabe nada, é tudo vigarista, iludindo em nome de Deus. Isso não sou eu que digo. É o profeta Joel que diz há milhares de anos atrás. Falsos profetas que colocam as suas palavras na boca de Deus. Proferem mentiras dizendo Deus disse. Então estou repetindo o que há milhares de anos já foi constatado. Aí, pegam a Bíblia. Quem foi que fez a Bíblia? Nós aqui, a nossa Bíblia, o nosso livrinho que ganhamos, que recebemos de Deus. E Jesus disse, eu inspirei vocês aqui. E está aqui, se não tivesse inspirado, vocês acham que Luiz Inácio Lula da Silva, comunista, os comunistas eram mais do que os democratas na ocasião, que promulgaram a Constituição, confessando que foi sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus quer dizer sob a inspiração de Deus. Mesma coisa que Moisés estabeleceu, disse sobre os 10 mandamentos. Então, se nós recebemos de Deus, o livrinho é Deus. É claro, eu reconheço agora, na transformação dele em nosso projeto de nação, eu estou vendo que precisa nós adaptarmos agora, ou seja, atualizarmos muitas coisas aqui, porque quando nós escrevemos eles, nós não sabíamos que o mundo ia estar sob a égide da inteligência cibernética. Então, isso aqui é a nossa inteligência ainda primitiva. Nós temos que colocar alguma coisinha agora adaptando a inteligência cibernética aqui, porque nós não podemos pretender
que a nossa nação recue ao tempo da Constituição. Não, toda a inteligência do homem é abençoada por Deus e provém dele. Então, se a humanidade está progredindo dentro do domínio da inteligência da criação, o domínio técnico dela, transformando ela em ferramenta para o desenvolvimento humano, nós temos de acompanhar isso aí. Por quê? Porque este livro aqui, lá na Era das Cavernas, era um absurdo. Então, o homem lá das cavernas já progrediu até aqui. Daqui para frente, o homem vai progredir ainda mais dentro desse novo tempo instrumental que nós estamos adentrando. Então, tem coisas aqui que nós precisamos agora adaptar. Ou seja, atualizar ela. E aí, agora, tem coisas aqui que não precisa atualizar, que não tem como a inteligência cibernética aqui acrescentar. Como é, por exemplo, a emolduração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para eles serem magistrados, investido o poder de judicatura, para julgar na esfera judiciária, e serem o poder constituinte na esfera do processo histórico, em sede de foro de soberania. O foro de soberania quer dizer poder constituinte preservado na Constituição. Então, quando as coisas extrapolam da esfera judiciária, em grau de processo histórico, no foro de soberania, se resolve. A Constituição nossa, com essa instrumentalização da nossa civilização, ela acabou com a Revolução Armada, acabou com os golpes de Estado, acabou com as deposições de governo. E diz, a nossa nação é inteligentemente desenvolvida para resolver tudo pela via do bom senso. Então, essa celeuma não é, então, a instituição do Supremo Tribunal Federal. É suscetibilidade entre um ministro que não se arrola aqui. Com todo respeito ao ministro, mas se ele achar que eu estou extrapolando, vamos para a frente das televisões aí e vamos falar sobre a Constituição, sobre constitucionalismo, não sobre direito constitucional, que alguns ministros se arrogam doutores nela. Isso eu não sei o que é direito constitucional. Eu sei o que é constitucionalismo, onde eu falo com absoluta autoridade de cátedra. Então, senhor ministro, se tiver dúvida sobre mim, estou à disposição. Agora, ele não preenche aqui o artigo 101. Por que não preenche? Porque ele foi escolhido e nomeado por um bandido. E diz a inteligência popular. E é verdade. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos, se faz parte dos crimes por eles cometidos. E qual é o crime que essa quadrilha cometeu? Mais de 12 milhões de pessoas assassinadas de 2003 até agora. Pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, gerido por corporações terroristas e operado por gangues organizados em 38 associações eleitoreiras. Só servem para renovar mandatos e custam para os cofres públicos
uma corja de safados, uma corja de analfabetos, custa quase o dobro de orçamentos de estados bem desenvolvidos do Brasil. 38 associações. Eu acabei com elas. Por isso, as eleições de 2018 são nulas. Porque eu já era presidente constituinte, tinham de ter me matado para fazer essas eleições. Como não me mataram, no mês de julho eu acabei com os partidos políticos e responsabilizei criminalmente a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas mantive em congelamento, porque eu recebi, inclusive, recomendação da espiritualidade. Primeiro, tem de acabar com o karma histórico para estabelecermos um futuro limpo para a civilização brasileira. E acabar com o karma histórico quer dizer, temos de nos considerar todos culpados. Senão não acabamos com ele. E é isso que estou perseguindo. Os atos finais estão sendo aqui agora. Se não houver jeito, pelo bom senso, é claro que eu, como babá da nenezada, vou ter de usar o chinelo. Mas só o chinelo. Nada de revanche, nada de justicialismo, nem nada. Eu quero a união da nação brasileira. Para nós empreendermos essa mega potência do mundo que nós somos, com 1,2 trilhões de reais, de riquezas infungíveis, para nós situar nela a nova economia que nós precisamos para acabar com a pobreza. A pobreza só se acaba se nós tivermos uma economia que dê cobertura permanente à expansão demográfica. E aí, então, temos de tirar o aventureirismo, temos de tirar os caçadores de fortunas, e a economia, então, tem de ser planejada. E para isso eu estou instalando no Brasil, quero começar este ano ainda, um cérebro eletrônico. Talvez vai ser o maior do mundo. Porque daqui vai sair o modelo dessa economia, ou seja, dessa civilização econômica, que vai extinguir com a pobreza na Terra. Sem acabar com o rico, é claro. Que para extinguir a pobreza é preciso que todos os seres humanos sejam encaminhados para a riqueza. E a riqueza aqui, em nossos conceitos no Brasil, não tem limite, mas ela tem de estar sempre a serviço do semelhante. As 3 leis, que inclusive estão aqui na Constituição, mas não estão claras aqui, vão ser ensinadas nas escolas. Estão escritas no DNA humano. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. Não se precisa saber mais nada do que praticando essas 3 leis. As nossas crianças vão aprender isso na escola, aprendendo dentro do nosso livro. Os nossos estudantes, quando chegarem ao 2º grau, já eles sabem dissertar sobre a nossa Constituição, como eu estou dissertando agora. Isso aqui todo brasileiro precisa saber ela. Não é só os magistrados nem nada. Inclusive, negocinho aqui que eu vou mudar. Aqui, o ilibado saber jurídico
nós temos na história o precedente, que inclusive é conservado até hoje pela civilização judaica, Conselho de Anciãos. Inclusive se diz popularmente que o diabo é o mais astuto de todos, não porque é o diabo, mas porque é velho demais. O velho sempre é mais experiente. É tanto que nas Escrituras Sagradas está o mandamento: incline-se diante do velho, respeite os seus cabelos brancos e aprenda da sua experiência. Não diz da sua escolaridade. Porque eu, depois que tinha um monte de apelidos de doutor, quem me ensinou a ser doutor foi o meu pai, que não tinha nenhum apelido. E aí, eu tive vários juízes, verdadeiros magistrados. Eles sempre me diziam, e eu sabia disso, a gente pode perceber. O juiz não precisa saber direito. O juiz precisa ter apenas sensibilidade para saber qual das duas partes está mentindo, porque o direito é dissecado pelos advogados. O juiz, sabendo ler, tendo domínio do vernáculo para entender o que os advogados dizem, ele precisa ter só a sensibilidade para saber qual que está mentindo. E é exatamente isso. E é o que eu estou vendo agora no Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal acabou não tendo mais nenhum ministro. E por causa disso, eu, quase chorando, tive de tomar esta medida. Eu jamais, nos meus sonhos de doutor em Direito, pensava que um dia de mim saísse isto aqui, mas não tive outra saída. E então, nem o Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para censurar, porque o que ele está fazendo é censura. Ou então digam, depois de terem promulgado este decreto de prisão, que eles assinaram aqui sem ler. Não são ministrinhos assinando. É o Supremo Tribunal Federal que assinou. É a Procuradoria-Geral da República que assinou. É a Ordem dos Advogados do Brasil que assinou. Precisa alguma cátedra ainda? Então é preciso que o Supremo esclareça isto, porque senão ele não tem legitimidade aqui no artigo 101. A reputação ilibada. Reputação ilibada não pode um ministro do Supremo Tribunal Federal ser colocado lá por um bandido. E depois o último agora. Se eu sou presidente constituinte da República, o outro então é um bandido. Ou então eu tinha de estar na cadeia muito tempo atrás. Porque a ata que me instituiu presidente da República, o Supremo Tribunal Federal arquivou ela no dia 3 de janeiro. O Superior Tribunal Eleitoral arquivou no mesmo dia. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal também. Então, do dia 3 de janeiro de 2018, estamos em 2020. Quantos anos eu já tinha estado na cadeia? E eu não posso arguir em meu favor ignorância da lei, a Lei de Segurança Nacional, de 7.170, que por sinal fui eu que ajudei a redimir, aquilo é da Revolução. Então por que não me prenderam? Golpistas. E golpista é infrator da Constituição. E infrator da Constituição não pode exigir a aplicação dela.
tem de ter não só o saber jurídico notório, mas tem de ter também conduta ilibada, reputação ilibada, tem de ser intocável. Nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal se enquadra nisso aqui. Não estou falando na vida particular de nenhum deles. Eu estou falando no ministro. Ministro é o ser que a Constituição aqui estabelece. Não é aquele que nasceu da Sagrada Mãezinha. É o que nasceu aqui da Constituição, do artigo 101 da Constituição. E aqui não nasceu nenhum dos 11 ministros lá. Porque aqueles que não estão enquadrados aqui, que não estão lá, posto por bandidos, receberam bandido. E me parece que hoje só tem um daqueles lá. E que também fica numa situação meio incômoda. Marco Aurélio de Mello, que foi colocado pelo primo Fernando Henrique. Aliás, Fernando Collor. Mas passa porque quando o Fernando Collor colocou ele lá, ainda não respondia o processo de impeachment. Agora, esses que colocaram, esses ministros lá, esses aí estão desde 2005. Eu fui trazido para Brasília por causa disso. A CPI dos Correios do Mensalão saíram dos meus arquivos de advocacia. Então, eles já estão todos eles sob essa suspeita. Veio a Lava Jato em cima, arrasando tudo. Aí um ministro, assim, um doutor em direito, é indicado por um sujeito desse, a primeira coisa ele dizia, não, você não tem condição para me indicar o Supremo Tribunal Federal, não vou aceitar, não. E ele, diante disso aí, tinha de ter provocado a situação. O Supremo Tribunal Federal já tinha tudo lá. A reação de cidadania da nação já estava lá. Eu protocolizei em outubro de 2008. Então já estava lá para qualquer um desses que foram colocados lá pelo Temer, pelo agora Bolsonaro. Está o procedimento lá no Supremo. Tem inclusive lá no Supremo que foi o ministro Dias Toffoli, o CADOC, é uma secretaria da Magistratura de Estado. Que Jair Bolsonaro não sabe nem o que é isso. Ele só sabe formar quadrilha e roubar os cofres públicos. É o que ele tem feito durante todo esse tempo. Homem que nunca, até hoje, mencionou o nome de um livro que tenha lido. Então é pior do que o Lula. Porque o Lula dizia claramente, eu não leio porque me dá azia. E ele dá o quê? Agora, formação de milícias, isso sim, isso ele é doutor. Porque a mais terrível que ele fez foi a milícia para me assaltar no dia 21 de maio de 2020. De madrugada. Uma quadrilha de 15 homens. Fortemente, era um arsenal, porque o plano era me matarem e plantar as armas ali e fazerem o relatório como eu fosse um terrorista, chefe de terroristas para matar juízes e promotores e autoridades dentro de Brasília. Imaginem o grau de burrice dessa gente. E isso está sendo demonstrado na presidência da República, tanto que o Brasil hoje é um escândalo perante o mundo. Então eu estou falando aqui, sendo bem claro, como um pai. Eu sou magistrado supremo da nação. Eu não posso deixar uma brigarada acontecer na minha frente. Nenhum pai consciente dos seus filhos, da sua responsabilidade com a família, faz isto. Então eu estou dizendo Supremo Tribunal Federal. Vamos parar com isso aí. Ali na Câmara também, porque não tem nenhum deputado ali. Se as eleições de 2018 são nulas para
Jair Messias Bolsonaro, é nulo para eles também. Ou então eles têm de dizer que o ato que eu extingui os partidos políticos e suspendi as eleições não tem valor. Mas está no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal que tinha de ter dito isso. Aí ele tinha, na época, o Supremo Tribunal Federal então tinha de ter aquilo que eu acabei de mostrar para vocês ali, a competência de processar. Então, ex officio, o Supremo Tribunal Federal tinha de ter decretado a minha prisão por ofensa à Constituição, à Lei de Segurança Nacional. E eu estaria preso desde essa época. O Supremo Tribunal Federal recebeu, acatou, reconheceu e homologou por arquivamento. Então, no caso que a magistratura de Estado está sem o diário oficial, está desapossada do escritório de expediente da Presidência da República, porque ele está ocupado pela bandidagem que ocupa o país. Então, o Supremo Tribunal Federal recebeu o documento e arquivou. Os foros internacionais consideram solenizado para todos os efeitos de direito, como está solenizado aqui o decreto de prisão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lamento fazer isto, porque no fundo, como jurista, mais de 2 milhões de trabalhos forenses, eu lembro de Paulo dizendo perante Festo: desculpa, magistrado, eu não sabia que Vossa Excelência era o juiz que estava me julgando, porque está escrito na minha lei: não dirás mal contra o príncipe do teu povo. Mas eu, como magistrado de Estado, não tinha outra saída, porque o meu limite é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, estabelecido por bandidos, através dos quais o povo se fez em mim o presidente constituinte da nação, eu não podia ter outra saída. Esta aqui. Agora, se os senhores ministros tiverem ainda bom senso, até que o processo que agora o documento já está mostrando que se conclui e não vai levar muitos dias, simplesmente reconhecer que foi todos nós que erramos juntos, eu terei o prazer e muito emocionado abraçarei de um por um e talvez até os retorne para o Supremo. Muito obrigado, minhas queridas, meus prezados. Deus nos abençoe e nos ilumine a todos.